Opa, e aí, beleza? Nesse vídeo de hoje eu quero trazer aqui um react de um vídeo que eu esbarrei aqui na internet. Tem um cara que chama Scott Taylor. Se você pesquisar no YouTube, você vai ver um outro Scott Taylor que ele fala de coisas tipo como se ele fosse uma espécie de coach de YouTube. Não é esse cara. É um canal que chama Data Whisperer. Esse cara ele tá fazendo palestra desde sei lá quando. É um cara que ele sabe fazer um storytelling numa palestra como ninguém. Eu esbarrei com um vídeo dele numa palestra e também esbarrei com ele num podcast que eu tava ouvindo recentemente, ele dando uma entrevista pro Joe Race. E ele até comentou lá que tem um monte de coisas que tá na palestra dele hoje que são as mesmas coisas que ele tá falando desde os anos 90. E ele tem uma visão meio bem-humorada sobre a nossa área de dados, né? Ele é um cara que é um pouco mais especialista na parte de MDM, mas ele também tem um background aí de experiência de consultoria e tal. Então, assim, ele entende bastante da nossa área. E ele faz uns vídeos com um teor mais cômico, digamos assim. Ele fez um vídeo bem interessante com o neto dele, lendo um livro, né? Como se fosse um livro de criança, né? Um cautionary tale, né? Pra criança ali sobre a nossa área de dados. E aí eu queria reagir aqui com um vídeo com vocês, que é genial, inclusive. How are we doing today? Yes. Should we read some books? Yes. Could you read me a book about data government, Pop Pop? Of course I can. How about the... O tradutor aqui traduziu errado, né? Ele pede pra... Ele fala assim, você pode ler um livro pra mim aqui sobre governança de dados, vovô, né? Alguma coisa assim. Little Red Data Hen. Yeah. Once upon a time, in a legacy barnyard, there was a little red data hen. She knew all her data could help all the other animals do their job better, but they never paid enough attention. One day, the little red data hen called all the animals into the barnyard. Who wants to create a data-driven utopia of interoperability where our insights flow freely from workflow to edge across integrated ecosystems? Asked the little red data hen. Got a lot of buzzwords. I know. Who wants great... A nossa área é cheia de chavões, né? Cheia de termos, sigla, um monte de coisa que a gente vive falando por aí, como se todo mundo já soubesse do que a gente tá falando, né? Data, asked the little red data hen. I do. Mood, the sales cow. I need to cross-sell and upsell. I do. Barked the finance puppy. I need to maintain regulatory compliance. I do. Oinked the marketing pig. I need better targeting for our customer journey. But the little red data hen had a big problem. All our data is a mess, she said, and it's stuck in silos. And because she lived on a farm, those were real silos. Nós tínhamos um problema, né? Nossos dados estavam bagunçados e nós tínhamos um problema. E o problema é porque nossos dados estavam presos em silos, né? Que a gente costuma falar bastante por aí, né? Que tem muita empresa que os dados estão separados em silos e tudo mais. E aí ele faz essa piadinha, né? Tipo, mas porque eles estavam numa fazenda, esses eram silos de verdade, né? That's a place where people keep data separate from other data. Why? It's a problem everywhere. So they don't get mixed up? Yeah. É engraçado ver a cara de confusão do menino, né? Pelo que eu vi aqui no canal dele, tem outros vídeos que tem um teor parecido, tá? Tem até uns vídeos que ele faz com marionete, assim, conversas sobre coisas técnicas, né? Usando marionete. Então, provavelmente ele já deve ter dado alguns contextos sobre a nossa área aí pro neto dele, né? E aí é engraçado, né? Que, tipo, ele tá tentando explicar de uma maneira lúdica ali pro neto dele, né? Alguma coisa ali que a gente enfrenta em toda empresa que a gente passa, né? Na área de dados. Quando ele fala algumas coisas, é maneiro ver a cara de confusão do neto dele. Ele fica, mas por quê? É a mesma cara de confusão que a gente faz quando a gente tá começando, né? Ou quando a gente entra numa empresa nova que tá tudo uma zona e a galera acha que tá organizado e aí fala assim, não, aqui a gente fez um puta trampo aqui a gente fez um mega trabalho aqui de organizar os nossos dados e a gente tem isso. Aí você olha e fica, meu Deus. So they don't get mixed up. I'm seeking stakeholder engagement, said the little red hen. Who will help me collect and catalog the data, she asked. Not I, mooed the sales cow. I need to focus on revenue. Not I, barked the finance puppy. I don't see the immediate ROI. Not I, oinked the marketing pig.
My priority is brand equity. Oh, very well. I'll do it myself, said the little red data hen. And she collected and cataloged all the data. Isso é uma coisa que eu já passei em alguns projetos, né? Que você vai numa empresa fazer um projeto de data warehousing ou algum outro projeto relacionado a dados, dashboard, o que seja. E aí quando você reúne os stakeholders, né, quando você reúne as áreas, sempre tem um querendo puxar sardinha para o próprio lado. A gente tem que começar a dar prioridade para isso aqui, porque isso aqui é mais importante que o do outro. E aí o outro fala, não, o meu é mais importante. E aí o outro fala, o meu é mais importante. E todos eles têm uma certa razão. Só que não dá pra tudo ser urgente, né? Quando tudo é urgente, nada é urgente, né? Tipo, não tem o que fazer. Quando você fala que tudo é urgente, você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então, ele dá essa visão meio lúdica ali sobre essa parada que a gente enfrenta em tudo quanto é empresa. E a parada que a galinha tá passando, né? É o que a gente passa, né? A persona da galinha é a gente, profissional de dados, né? Que a gente chega nos stakeholders e fala, e aí? O que é mais importante? E aí todo mundo puxa a sardinha pra si mesmo. O que a gente tem que fazer? Beleza. Não, pode deixar que eu vou fazer aqui. Aí você vai, levanta as informações, levanta os requisitos, aí você mesmo organiza o que é mais importante e apresenta para ver se as áreas concordam. E aí você coloca o seu ponto de vista, né, de acordo com a sua experiência, para ver se as áreas concordam. E aí é basicamente você jogar as áreas dentro de um ringue, quebrar um bastão no meio, jogar no chão e falar, briguem, desgraçados. And she collected and cataloged all the data she could from all the silos and migrated it. Did she do ETL? No, she did ELT. Now, the little red data hen needed more help. Who will help? não tenho o que dizer, né? Sem comentários. É a confusão que a gente passa diariamente, né, na nossa área. Tipo, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. E se você não tiver um pouco de senso crítico e acompanhando tudo que está sendo lançado por aí e lendo as coisas de verdade, não só lendo tweet ou lendo artigos no Medium, e tem gente que nem lê o artigo, né? Lê só a headline do artigo no Medium, né? Help me govern, structure, and steward the data. Not I. Needed more help. Who will help me Now, the little red data hen needed more help. Who will help me govern, structure, and steward the data? Not I. You're in charge of data, not me. Not I. That sounds like an IT job. Not I. Just upgrade your software stack and that will take care of it. Oh, very well. I'll do it myself, said the little red data hen. And she went off and... Isso também é uma coisa que a gente passa bastante, né? Se você tem um pouco de experiência em fazer produtos de dados, né? Ou seja, fazer dashboards e entregar para as áreas, ou fazer um data warehouse integrado pela empresa inteira, você vai ver que, tipo, todo mundo quer dado, né? Todo mundo quer o dado da maneira que eles querem, no contexto que eles querem, no formato que eles querem, mas na hora de ajudar o processo de dados, né? Ajudar a cultura de dados a ser fortalecida na companhia, né? Ajudar nessa governança, ajudar em todo esse processo que faz parte, né? Você não vai conseguir sozinho, como um único colaborador individual, montar uns dashboards e achar que você vai estar colocando a empresa no rumo de ser data-driven. Você vai ter que convencer determinadas pessoas chaves a te apoiar nessa jornada, porque senão você não vai conseguir fazer isso sozinho, né? No início pode ser que você consiga ali fazer sozinho e aí você consegue fazer com que as áreas e as pessoas-chave vejam valor naquilo que você está fazendo, mas pode ser que não. E aí você vai ter que tentar contornar de outras maneiras para poder salvar seu pescoço ali, né? Porque a gente está falando de empresa, né? E se a empresa contrata um profissional de dados que eventualmente não dá conta de fazer com que a empresa enxergue valor naquilo, sinto muito. Uma hora, quando a empresa pensar em cortar alguém, a primeira pessoa que ela vai pensar é uma pessoa que tem um salário alto ali e que não está contribuindo o suficiente para a empresa, né? And she went off and established a data governance skunk works. And because she lived on a farm, she used a real skunk. Yeah. Finally, the little red data hen thought she had everything ready to go. She had taken the data from the silos, she cataloged, governed, structured, and stewarded the data in a hybrid cloud data lake behind the barn. She could use a data mesh. You're right. Who will help me leverage all our trusted data? Asked the little red hen. I will. Now I have Customer 360. I will. Now all our numbers tie out. I will. Now we can reduce customer churn. Finally, the whole barnyard can have consistent KPIs. They all mooed and barked and oinked.
The little red hen was so happy and excited. Unfortunately, it was too late. By that point, the legacy barnyard was disrupted by a data science-based farming startup that used predictive analytics to provide an innovative crop as a service offering. What's that? Tipo assim, quando você começa uma iniciativa de dados e você tem muito esforço, o que ele tá, assim, o que eu entendo que ele está tentando dizer aqui, tá? Quando você tem uma iniciativa de dados e você está ali investindo muito esforço naquilo, dependendo do cenário, você pode chegar atrasado, você perde o time to market. Porque, infelizmente, lidar com dados não é fácil. A gente vem falando sobre isso, nossa área vem falando sobre isso desde os anos 70. Se fosse fácil, isso não era mais uma questão, tá? As empresas têm dificuldades em lidar com dados. Algumas pessoas podem achar que não, mas tem, tá? Tem empresas que dependem, às vezes, de um colaborador. Às vezes, aquele colaborador, ele é muito bom no que ele faz. E ele faz os dashboards e modela os dados, faz o ETL, faz tudo que precisa fazer, entrega ali tudo. Só que, se um dia esse colaborador for embora da empresa, conseguir um emprego que paga mais e tal, a empresa meio que morre na iniciativa de dados. Porque o que estava ali como uma fita crepe segurando a iniciativa de dados da empresa era aquela pessoa, né? They had to close down because they waited too long to fix their data. Why? They just couldn't get the stakeholder engagement. The finance puppy was given away. The sales cow, the marketing pig, and the little red data hen were all sold to a food service operation. Don't be like a bunch of silly barnyard animals. Managing data is the job of the whole farm. The end. Sounds so funny, but Pop, is data the new oil? That is a different story. Ai. É muito da hora, né? O jeito que ele monta o storytelling dessa questão aí. O que ele tá fazendo ali é descrevendo o que o profissional de dados passa no dia a dia, né? E dependendo da companhia, se você não consegue manter o engajamento dos stakeholders, pode ser que a sua iniciativa de dados você não consiga decolar ela, sabe? E é muito importante você manter o engajamento das pessoas que estão envolvidas, porque senão você vai fazer um monte de dashboard lá, um monte de relatório e ninguém vai olhar para aquilo, né? Ninguém vai fazer o uso daquela informação importante que você gerou ali, de todo aquele contexto que você deu, de todas aquelas análises que você fez. Ninguém vai dar muita importância e você não vai chegar a lugar nenhum fazendo isso, né? Infelizmente é o que é, né? E às vezes a empresa perde o time e existem casos que depois de uma grande iniciativa de dados, depois de gastar muito dinheiro, ela decide simplesmente desfazer dos profissionais que estavam envolvidos, né? Assim como foi citado aí, né? E aí você que é a galinha do celeiro de dados, né? Como ele fala aí, você que é a galinha do celeiro de dados vai acabar sendo assada, né? Vendida para algum restaurante e terminar no prato de alguém. Infelizmente é isso aí, né? E era isso. Com essa mensagem gostosa que eu encerro aqui. Aquele abraço! Você não consegue manter o engajamento e não só lendo artigo no Medium. Era aquela pessoa, né? O que um profissional de dados... Finalmente, tratamentos para calvície que realmente funcionam.